Hoje o jogo foi frio, hoje o jogo foi morno e o jogo foi quente. Teve de tudo, a meninada estava solta e o Palmeiras venceu mais um clássico jogando em casa, 2-0 contra o Corinthians, e hoje teve de tudo, mas em especial o senhor Abel Ferreira deve estar em verdadeiro êxtase. Ele atingiu o clímax, o ápice da sua carreira como treinador de futebol, e a gente já vai entender o porquê. Mas hoje, obviamente, nós vamos falar sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras saiu vitorioso mais uma vez, enfrentando um Corinthians que se demonstrou bastante debilitado. É realmente um paciente em estado de atenção. Para começar falando dessa partida, eu vou colocar aqui a expectativa antes do jogo, que era sim de uma vitória do Palmeiras, por toda a situação. Jogar em casa, ter um time mais forte, estar num momento muito mais tranquilo, enquanto o Corinthians tem um elenco mais fraco, vive um momento de mais pressão e demonstrou dentro de campo que não é realmente o adversário mais combativo. Então tudo isso dava a impressão de que o Palmeiras tinha uma grande chance de sair vitorioso hoje. Seria para mim uma surpresa se isso não acontecesse. O resultado era importante para não deixar o Flamengo se distanciar na liderança, já que nessa rodada o Flamengo venceu a sua partida, então o Palmeiras tinha uma obrigação de fazer também os seus 3 pontos para seguir nessa perseguição à primeira posição. Bom, a expectativa foi cumprida, o Palmeiras conseguiu um bom 2-0, foi uma vitória merecida, convincente, embora com um jogador a menos desde os 18 minutos da segunda etapa, o que deu uma mudada na cara do jogo, mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, fazendo a análise da partida propriamente dita. Então, como eu comecei brincando lá atrás com vocês, hoje o jogo foi frio, morno e quente, tudo ao mesmo tempo. Frio porque quem foi ao Allianz Parque assistir a vitória do Palmeiras precisou encarar uma friaca ali, a temperatura estava baixa. Morno porque no primeiro tempo, apesar do Palmeiras ter jogado melhor, tentado propor o jogo, ido mais para cima, foi um jogo meio morno, o Palmeiras fez um jogo um pouco mais burocrático, não criou assim grandes chances, o Corinthians tampouco, e a partida ficou quente no segundo tempo porque teve briga, empurrão, tranco nas costas, jogador expulso do Palmeiras, aquela coisa que a gente está acostumado a ver em clássico. Agora, quando tá bola rolando mesmo, como eu falei, o Palmeiras começa melhor, mas faltou um pouco assim de inspiração, um pouco de genialidade de alguns jogadores, e o Palmeiras atacava de uma forma mais protocolar. Ou seja, tem um cara livre ali, toca nele, tem espaço para cruzar, cruza. Se tá difícil, volta pro zagueiro, volta pro goleiro. O Palmeiras ficou só mantendo essa posse de bola, assim, num jogo mais tranquilo, sem ninguém tentar algo um pouco mais incisivo, ter um lance diferente que pudesse colocar o Palmeiras numa situação melhor. Então, por isso, o primeiro tempo não levantou muita expectativa. Eu, como torcedor, acompanhei com aquela sensação de que faltou um algo a mais e com uma expectativa de melhora para a segunda etapa, porque conforme vai passando o tempo e o time não marca, a situação pode desandar, começa a haver uma pressão a mais, aquela afobação. Então foi bom que não demorou muito no segundo tempo para o Palmeiras aí sim abrir o placar. O primeiro gol sai numa cobrança de falta do Veiga, que tem um desvio no meio do caminho do Fabinho. Depois, numa cobrança de escanteio também do Veiga, o Vitor Reis faz o seu primeiro gol como profissional, já logo num clássico, deve ter sido um grande momento. E depois disso a partida muda de figura, porque minutos depois há uma expulsão do lado palmeirense. Tem aquela confusão, Rafael Veiga dá um tranco nas costas do, se não me engano, do Garro, e aí ele acaba levando o cartão vermelho. Bom, cartão vermelho que o árbitro, como eu sempre digo aqui, você pode concordar ou não, se é exagerado ou não, mas o árbitro pode fazer isso, a regra do jogo lhe confere esse direito, então... Enfim, acabou expulsando o jogador do Palmeiras, e aí o jogo, que era muito favorável ao Palmeiras, ganha uma outra cara, mais de contenção, né? O Palmeiras só com as 2 linhas de 4 e o Flaco Lopes adiantado ali na frente, tentando segurar a pressão corintiana, atrasar o jogo, gastar o tempo, até que tudo se acabasse como acabou num 2-0. Falando em gastar tempo, o Corinthians entrou para fazer cera desde o primeiro minuto da partida, que mostra para nós qual que era de fato a proposta e a expectativa do Corinthians para esse jogo. Era de não ser derrotado. Se o Corinthians saísse do Allianz Parque com um empate, provavelmente já se daria por satisfeito. Não à toa, tentou segurar o jogo o máximo possível. E falando em atrasar o jogo, quem faz isso com uma especialidade, ó, como ninguém, é o senhor Daronco. Eu vou te falar, viu? Cada cobrança de falta, de escanteio, de lateral, de seja o que for, é meia hora. Cada coisa que acontece ali, ele para, ele conversa, ele chama o jogador, ele faz um social lá, não sei o que ele tanto conversa com o jogador, enfim. Tira muito tempo de bola rolando e deixa o jogo, obviamente, menos interessante de ser assistido, mas faz parte da coisa aí também. E agora eu quero trazer os meus destaques individuais dessa partida. Eu gostei da atuação dos 2 zagueiros, dupla de zaga da base palmeirense, tanto Naves quanto Reis. Foram bem, deram conta do recado. No meio campo, o Fabinho também fez um jogo interessante enquanto esteve em campo.
Rafael Veiga, mais uma vez ligado no jogo, buscando o jogo, participou diretamente dos 2 gols do Palmeiras, mais uma grande atuação, apesar da expulsão. E de um modo geral, alguns outros jogadores do Palmeiras também tiveram um desempenho de razoável para bom. Caso do Estevão, do Piquerez, do Zé Rafael, que hoje fez uma partida mais interessante. Enfim, de um modo geral, o Palmeiras foi bem e foi superior ao seu adversário. E agora a gente vai falar sobre o êxtase do Abel Ferreira, mas antes eu tenho um breve recado para você que está chegando no meu canal aqui pela primeira vez. Se você quiser receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like que você me ajuda bastante. E falando em me ajudar, eu deixo também um QR Code para gorjetas aqui no canto da tela e uma série de links aqui na descrição com ofertas de produtos licenciados do Palmeiras. Tem camisa de torcedor, tem camisa social, tem copo térmico, tem caneca, enfim, uma série de coisas. Dá uma olhada aí nos links, comprando qualquer coisa através dos links da descrição, você está ajudando o meu canal também. Agora vamos falar sobre este momento de ouro aí que o Abel deve ter ficado muito feliz. Ao longo da partida, com um jogador a menos, o treinador palmeirense promoveu algumas substituições. Entraram mais jogadores da base, que aliás merece um destaque hoje também, eu queria falar disso daqui a pouquinho. Mas entraram 3 laterais, na falta de 1, na falta de 2, na falta de quantos forem, o Palmeiras ficou com 5 laterais em campo. 3 laterais direitos, Mike, Marcos Rocha e Garcia, e na lateral esquerda, Piquerez e Vanderlan. Faltou só o Caio Paulista entrar, para a gente ter o sexteto mágico das alas ali do Abel Ferreira. Isso é uma coisa, pessoal, que a gente fala aqui brincando e tal, o Palmeiras acabou de vencer, obviamente que eu estou feliz e tudo mais, mas isso é preocupante, cara. Essa convicção do Abel Ferreira em colocar laterais empilhados dentro de campo, e claro, cada um com uma função diferente, mas não importa, são laterais. Eu vi inclusive na mídia aí, o pessoal tentando justificar isso de uma forma tosca, tirando o torcedor para otário, mas o torcedor não é otário, a gente está vendo o que está acontecendo. Não adianta defender esse tipo de situação porque fica ridículo. Então o Palmeiras termina com 9 jogadores de linha, se você considerar que um foi expulso, né? E são 10 jogando na linha. Então dos 9 jogadores de linha, tem necessidade de mais da metade deles, 5 serem laterais, cara. É um negócio um pouco complicado. Eu quero ver quando chegarem os reforços, porque tá vindo mais um jogador, o Giai, que pode ser também lateral. O Abel vai adorar esse cara, provavelmente, né? Para jogar, imagina, 9 laterais e o Rony, de repente, lá na frente, que coisa espetacular, mal posso esperar para ver. E os demais reforços que estão chegando aí do Palmeiras, pô, vamos ver como é que vai ser. Você vai ter lugar para esse pessoal entrar em campo também, de repente eles têm que se adaptar a uma nova função também, para ter alguma chance aí, porque olha, preocupante. E se não faltaram laterais em campo, o que não faltou também foram jogadores formados em casa, formados no próprio Palmeiras. Se vocês notarem no jogo de hoje, a dupla de zaga, 2, Fabinho, 3, Gabriel Menino e Estevão, 5, que começaram a partida. Aí entram durante o jogo Jonathan, candidato a jogador do ano no prêmio Abel Ferreira de Ouro, e mais o Garcia e o Vanderlan. Então, um total de 8 jogadores formados no Palmeiras participaram do jogo. É um número bem interessante que mostra a força da categoria de base do Palmeiras nesses últimos anos. Bom, como uma última pitada em relação a este jogo, eu queria ressaltar aqui para vocês a homenagem que o Palmeiras fez para o Dudu, o senhor Olegário Tolói de Oliveira. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal em homenagem a ele também. Se você ainda não viu, depois deste vídeo você pode assistir. É um vídeo recente, provavelmente ele vai aparecer até para vocês aqui como uma recomendação, mas quem quiser dar uma procurada no canal para saber um pouco mais. Então o Palmeiras, antes da partida, teve um minuto de silêncio, mas eu gostei também que a torcida, os jogadores em campo puxaram uma salva de palmas para ele, teve homenagem na própria camisa do Palmeiras, teve homenagem no telão, teve homenagem nas placas publicitárias logo no comecinho do jogo. Eu achei legal, uma lembrança merecida, uma homenagem justa a esta figura importante da história do Palmeiras. E para quem quiser saber mais, assiste meu vídeo em homenagem ao Dudu aí também, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a classificação do campeonato e os demais jogos aqui desta rodada, só para a gente entender o que aconteceu e a importância desse resultado do Palmeiras. Então vamos lá. Vasco da Gama e Botafogo empataram em 1-1, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense empataram em 1-1, São Paulo venceu o Bahia por 3-1, Criciúma e Internacional empataram em 1-1, Flamengo conseguiu no final mais uma vez vencer o Cruzeiro por 2-1. Aí virando a página, Cuiabá e Bragantino também 1-1, o que não faltou foi 1-1 nessa rodada, hein? Quem apostou nesse placar se deu bem. Grêmio venceu o Fluminense indo de mal a pior, Fortaleza venceu o Juventude por 2-1, Atlético Paranaense fora de casa vence o Vitória por 1-0 e o Palmeiras vence o Corinthians por 2-0. Aí na classificação,
Vocês podem dar uma olhada que o Palmeiras segue de perto o líder, que é o Flamengo, com 27 pontos. O Palmeiras tem 26. Aí vocês dão uma olhada aí, ó, na zona da Libertadores, Botafogo e Bahia. Na pré-Libertadores, Atlético Paranaense e São Paulo. Na Sul-Americana, Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino, Internacional, Atlético Mineiro e Juventude. Na zona neutra, Criciúma, Cuiabá, Vitória, Vasco da Gama. E na zona do rebaixamento, Atlético Goianiense, Grêmio, que tem jogos a menos, então ainda tem chance de escapar dali. Corinthians e Fluminense. Pois é, pessoal, com esta 13ª rodada completa, a gente vê que 1/3 do campeonato já se foi. É uma amostragem boa do que vem pela frente e pelo que as equipes vão brigar ao longo do campeonato. Acredito que não vai mudar tanto assim o panorama geral em relação ao que nós já estamos vendo agora. Pelo vídeo de hoje é isso. Eu lembro vocês mais uma vez, se vocês quiserem continuar recebendo vídeos, é só se inscrever no canal. Não esqueça de deixar seu like, dá uma olhada nos links da descrição. Eu espero todos vocês aqui em breve. Até a próxima. Fui!